dia, meu querido irmão, minha querida irmã, amigos do meu coração, graça e paz em Cristo Jesus. Como vocês estão? Espero que estejam muito bem guardados e protegidos pelo Deus Pastor, o Deus que nos dirige, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de cada um de nós. Chegamos ao verso mais conhecido do Salmo 23, na minha opinião. Ainda que o primeiro verso, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, seja obviamente um verso muito conhecido, eu tenho para mim que o verso 4 que nós vamos ler agora, ele é um verso mais intenso e mais utilizado, porque ele tem uma aplicação direta muito grande. O verso 4 fala sobre os dias difíceis, sobre os momentos complicados que todos nós passamos. O verso 4 fala sobre o famoso vale da sombra da morte, ou um vale escuro como a morte. Vamos ler o verso 4? Na Nova Versão Transformadora ele ficou assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Vou parar aqui. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo. Medo. Todo ser humano tem medo. E o medo não é uma reação negativa. Ele, a princípio, é uma reação muito boa, porque o medo está relacionado a um mecanismo de defesa que todos nós temos. Deus nos dotou desse mecanismo de defesa. O medo só se torna um problema quando ele extrapola essa função e se torna uma verdadeira enfermidade emocional. Quando o medo é potencializado, ele de fato se torna um problema na nossa vida. Mas existem situações em que o medo, mesmo controlado e sadio, é inevitável, porque são situações tão difíceis, tão complexas. Todos nós já sentimos medo. O medo da morte, o medo de uma enfermidade, o medo de perder alguém, o medo de uma notícia que já se anuncia muito ruim, o medo de que não dará certo determinado plano, projeto onde investimos tempo, dinheiro e todas as nossas emoções, o medo de um casamento acabar, o medo de um filho se perder, tantos temores, tantos medos. O medo revela para nós um cuidado especial do Deus Pastor. Quando nós estamos com medo, nós experimentamos a presença do Deus Pastor de uma forma diferenciada. Tanto é que, primeiramente, Davi, ele fala sobre o Deus Pastor, quem o Deus Pastor é, como ele nos dirige, como ele nos supre, e aí então ele traz para o contexto do Salmo
Uma situação em que a presença do Deus pastor fará uma diferença enorme. Uma situação em que o medo entrou em cena. E agora o rebanho está inseguro, o rebanho está estressado, o rebanho não sabe o que fazer. É nesse contexto que o Deus pastor se apresenta agora, trazendo algo que só Ele pode dar a um rebanho temeroso: a segurança da sua presença. Um rebanho com medo é um rebanho que corre o risco de se perder. As ovelhas, quando estão com medo, elas às vezes saem correndo, tentando escapar da fonte do seu temor, e ao correrem elas se machucam, se perdem, caem em despenhadeiro. O medo faz a ovelha se estressar e às vezes, ao invés de correr, ela fica parada, acuada, ninguém consegue tirá-la dali. O medo adoece a ovelha começa a tremer, ela não consegue comer e nem beber água. O medo é capaz de prejudicar o rebanho, é capaz de prejudicar a ovelha. Se o seu medo está potencializado e se o seu medo saiu daquele nível razoável da proteção e se tornou um medo doentio, um medo destrutivo, é hora de lembrar: o Deus pastor não te abandonou. O Deus pastor não te deixou sozinho e foi dar um passeio, porque Ele não faz isso. O pastor cuida da ovelha. Só Deus tem esse pastoreio perfeito, ninguém mais tem. Só Deus tem esse pastoreio contínuo, ninguém mais tem. Só Deus pode dar à ovelha a segurança de que no momento em que o medo aparecer, porque uma causa grande o motivou, Ele, o Deus pastor, estará por perto. Não tenha medo. Deus está com você. Deixe-me orar pela sua vida. Senhor meu Deus, eu sinto no meu coração que há pessoas com medo, há pessoas se sentindo nessa hora tão acuadas, há pessoas doentes por causa do medo, e eu peço em nome de Jesus, leve segurança a essas pessoas, meu Pai. Que elas te sintam agora como Deus pastor, que traz segurança, que traz paz, que traz alento. Ó Deus, dá coragem, mas não uma coragem solitária, e sim aquela coragem que a Tua presença nos dá. Eu peço por aquela pessoa querida, que logo de manhã está temerosa, que ela encontre em Ti a segurança tal que lhe dará esperança, paz, coragem e, sobre tudo isso, a total capacidade de seguir em frente e encarar os desafios. Abençoe, Senhor, a cada um dos meus irmãos e amigos. É a minha oração no nome de Jesus. Amém. Não tenha medo. Deus está com você.